e mesmo assim uma parte da torcida estava gritando com 20 minutos de partida, time sem vergonha. Só para posicionar, eu acho que o torcedor do Flamengo deve estar se perguntando o que precisa. O Flamengo, pouco, né? Nesse momento, tem 16 pontos, 12 gols de saldo, 14 gols marcados. Isso. Correto? Só 2 times podem alcançar o Flamengo. Para alcançar um deles é o Independente Rivadavia, que vai à Bolívia, não é na altitude, mas vai à Bolívia enfrentar, tá aí a classificação do grupo do Flamengo, aqui atrás, tá aí, 16 pontos, 12 gols de saldo, 14 gols marcados. Fazer 4 gols para ele poder passar no saldo, porque ele não passaria em gols marcados. Resumindo, são necessárias 2 vitórias por no mínimo 4 gols de diferença. Uma apenas, né? Basta que um passe para que o Flamengo não seja o primeiro. Sim. Ou o Bolívar não ganha de 5, ou o Rosário não ganha de 4. Exatamente isso. É isso. Ficou mais simples. Então, ou seja, é praticamente certo que o Flamengo será a melhor campanha da primeira fase. O outro time que jogou hoje, né, já estava classificado, o Mirassol. Só perdeu a primeira posição para o Lanús. O Mirassol, portanto, se classifica na segunda posição. Pode dar Mirassol e Flamengo. Pode. Por exemplo, né? Sorteio agora. A partir de agora é sorteio. Então, por exemplo, o Mirassol garantindo a sua vaga, como fez hoje, na segunda posição, tá aí o grupo G da Libertadores. Ó. A LDU passou em primeiro, e não o Lanús, né? O Lanús ficou na terceira posição, vai para a Sul-Americana. O Mirassol também terminou com os mesmos 12 pontos, só que no confronto direto, né? A LDU, GoPro. É isso? No GoPro? Foi 2-0 lá e 2-0 aqui, né? Tá certo. Então, nos gols Pro, 8-7, a LDU avança em primeiro lugar, o Mirassol em segundo. Então, há a possibilidade, por exemplo, de termos Mirassol e Flamengo na próxima fase. Repito, sorteio, tá, pessoal? Bolinha, primeiros colocados dos grupos em um pote, os segundos colocados no outro pote. E aí, um time do primeiro pote vai enfrentar um do segundo pote. Certo? Por enquanto, Mirassol, Tolima e Estudiantes no pote 2, Flamengo, Coquimbo, Unido e Lanús e LDU no pote 1. Coquimbo já garantido, é? Já, porque o grupo terminou hoje também. Ah, então tá certo. Então é isso aí, surpresa aí, né? O Nacional do Uruguai foi para a Sul-Americana. Ficou em terceiro. Então é isso. Universitário fora, né? O Nacional foi para a Sul-Americana, Tolima em segundo, Coquimbo Unido em primeiro lugar. Tá bom? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui números para vocês. Agora números do jogo do Flamengo, tá bom? Desse 3-0 sobre o Cusco. O que é que os números dizem sobre esse jogo de hoje com 32 mil pessoas no Maracanã, um público bem abaixo do que o Flamengo está acostumado. 68% de posse de bola, achei até que seria mais no final das contas, né? Contra 32. Chegou 82. Exatamente. Terminou 68-32. 27 finalizações a 4. São 15 finalizações na direção do gol. Olha, confesso que não me lembro de uma outra partida que eu tenha visto com 15 finalizações na direção do gol. É raro, hein? Só uma na direção do gol do time do Cusco. Passes certos, 559 a 229, 9-2 em escanteios, 15 desarmes do Flamengo, 8 do Cusco. Foi um domínio absoluto do Flamengo, gerou alguma impaciência, né, Mansur? Não. Porque o Flamengo demorou a conseguir fazer o gol. Porque o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Exatamente. Já começou impaciente, né? Do jogo de domingo, antes mesmo sábado. do jogo, teve, para você que não acompanhou a partida, houve xingamentos da torcida para o Carrascal, que hoje estava à disposição no banco de reservas, sequer entrou na partida. E com 20 minutos de jogo, foi informado na transmissão do jogo que a torcida do Flamengo estava, uma parte, né, pelo menos alguns torcedores no Maracanã, chamando o time de, vejam vocês, de time sem vergonha. O time que ganhou tudo no ano passado, esse ano ganhou o Campeonato Carioca, está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, terminou hoje com a primeira campanha de toda a fase de grupos da Libertadores. É verdade que houve uma eliminação precoce na Copa do Brasil, e mesmo assim uma parte da torcida estava gritando com 20 minutos de partida, time sem vergonha. É um retrato dos nossos tempos de impaciência com os nossos clubes, quase todas as torcidas do Brasil insatisfeitas. Impaciência com os nossos clubes e especialmente impaciência das torcidas dos clubes mais ricos. O Palmeiras viveu isso. Isso, o Flamengo uma semana atrás. Exatamente. Eles estão estabelecendo, e para eles próprios, e os torcedores estabelecendo para os seus clubes, parâmetros que são, por vezes, inatingíveis. Você não vai conseguir. E outra coisa, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar algumas vezes. E algumas vezes um deles vai perder, porque é do esporte.
Então, se cada um que perder gerar esse clima de impaciência para o jogo seguinte, a ponto do time entrar em campo claramente pressionado, teve muito erro técnico, você pode atribuir a diversos fatores, mas claramente o ambiente do Maracanã era um desses fatores. Então, você acaba criando parâmetros que você não vai conseguir sustentar, ninguém vai conseguir sustentar isso ao longo de uma temporada. Não é simples isso, acho que isso precisa ser visto com cuidado. A gente teve perseguição e patrulha em casa de jogador que foi expulso, no caso do Carrascal. Tudo isso é absolutamente fora do aceitável. A vaia no estádio ela é permitida, ela é legítima, é uma manifestação do torcedor, mas quando você passa daí para perseguições pessoais, para você ir no ambiente privado do jogador ou na porta do lugar onde ele mora, aí você extrapola o limite do aceitável. Mas esse é o futebol brasileiro. Qualquer hora, quando a gente tiver um problema mais sério, talvez a gente faça algo. Em relação ao jogo, acho que tem dois olhares para ele. Assim, a competição entre Flamengo e Cusco o tempo todo foi desequilibrada. O Flamengo produzindo o suficiente para ganhar o jogo. Agora, era um Flamengo brilhante no jogo? Não, não era um Flamengo suficiente para ganhar o jogo. Não era ruim o jogo, né? Apesar da impaciência, do 0-0, estava fazendo para vencer. Né? Só que com algumas coisas que na montagem do time, o time que foi a campo, a escalação que foi a campo, para mim ela tinha algumas coisas na montagem que não me faziam muito sentido, assim, olhando, e achava que os jogadores estavam desconfortáveis. Se a gente puder mostrar aqui no campinho, a gente pode até ver com mais clareza. O Flamengo basicamente era isso, com o Royal aqui na lateral, o Danilo junto com o Vitão na linha de zaga. O meio-campo do Flamengo, eu estava na dúvida quem ia ser o papel do meia mais adiantado, se o Saul ou o De La Cruz. Era o De La Cruz. Para mim, o De La Cruz, nessa região aqui, recebendo a bola entre as linhas, não é o melhor dele. Ele é um jogador que vem conduzindo, que vem de trás, que tem capacidade de condução da bola. Eu acho que aqui o jogo dele se dificulta muito. Esse é um ponto. O outro ponto. O Plata partindo, acho que o Plata pode fazer os lados, o Plata pode jogar por dentro, mas o Plata partindo da direita, não sendo porque ele não é um jogador de buscar o fundo como um ponta aberto que vai ao fundo, ele é um jogador que traz para dentro. E aí ele tem muita dificuldade no acabamento dessas jogadas, porque cai invariavelmente no pé ruim, e não é que só do pé ruim, ele evita finalizar as jogadas quando a bola cai no pé que não é o melhor dele. E para outra questão, é essa aqui, a gente já discutiu isso algumas vezes, que é o Bruno Henrique como o 9 de referência. O Flamengo gosta muito de costurar essa bola, toque curto, toque por dentro. O Flamengo faz muito essas aproximações e faz muito isso com o Jardim, mas usando muito o 9 como um jogador que recebe de costas, que recebe um passe, ele se move, enquanto alguém ataca o espaço para ele fazer esse passe. O Bruno Henrique não é desse jogo. Tanto que tem uma questão. Deixa eu botar aqui. Aqui já é o time do Flamengo que jogou, que terminou o jogo, tá? É que aqui não tá. Ah, tá aqui. É que tava com a posição trocada. O Pedro, logo após entrar, uma das primeiras jogadas dele, antes do Flamengo fazer o primeiro gol... Ele põe o Royal na cara do gol. O Royal tá fazendo essa infiltração por aqui, o Pedro vem, atrai com ele o marcador, gira e com muita precisão ele gira o corpo. E acho. E a batida foi boa do Royal também. É que o goleiro faz uma grande defesa, né? O goleiro tira com o pé e a bola desvia próximo atrás. Qual é a questão? Em dado momento, aqui onde está o Samuel Lino, o Bruno Henrique fez isso, junto com o Pedro, né? Ele fez aquela posição. Ele fez a posição quase como um segundo atacante. Isso. Aí é até melhor para o Bruno Henrique, porque aquele, por vezes, vai ter um certo campo para ele arrancar, para ele infiltrar entre ponta, entre lateral e zagueiro, para ele buscar a área como um homem surpresa e não ser uma referência. Aí tudo bem. Mas o jogo do Flamengo, para mim, na minha opinião, ele não pode ser o mesmo tipo de jogo se o seu 9 é o Pedro e se o seu 9 é o Bruno Henrique. E aí é o entendimento dos jogadores, né? Os jogadores precisam perceber isso, né, Ramon? Não é só o treinador dar a instrução, porque o jogador precisa perceber, né? Mas um ponto também hoje que fez muita diferença, principalmente no primeiro tempo, foi que Saul e De La Cruz não estavam nos seus melhores dias. Não estavam conseguindo conectar um ao outro, não estavam conseguindo conectar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, no primeiro tempo, participou muito pouco. Muito por isso, por ficar ali no meio da defesa da equipe do Cusco, e a bola também não chegar. O Flamengo usou muitos lados do campo, muito com o Luiz Araújo, muito com o Plata. O Plata, inclusive... Melhor em campo. Melhor em campo. O Bruno fez muitos gols, mas o Plata, o que gerou de volume de jogo,
foi para mim o melhor em campo. A questão é do Estava em Plata todas as partes do campo, o Exatamente, Plata, né? com Na muita direita, na liberdade. esquerda, por dentro, Só na que área. o Plata falta aquele... Falta tesão Gol. de fazer gol, né? pro Obrigado, Plata. eu não queria usar essa tesão palavra. de fazer O horário gol. pode, falta Ele tesão não pra tem fazer gol. essa questão de... Pô, tem jogador que pensa no gol a todo momento, Ele o cria tempo muita inteiro. oportunidade, ele dá muita É. dinâmica, cria muito volume, mas no melhor momento do jogo ele hesita. É. Eu acho que Ele tem que prefere mais um passe, que erre. é. Não, mas o jogo de hoje, que era um jogo que o Flamengo iria estar toda hora, iria ter muita chance de gol, como teve, foram 27 finalizações. Chuta, tenta perder essa questão para ele mesmo conseguir ser mais protagonista ainda. Claro. Agora sim, o Flamengo hoje, com muitas substituições, né? Acho assim, praticamente quase todo todo reserva. exatamente. Todo. Exatamente. Acho que algumas coisas são positivas. A gente tem destaques aqui para mostrar. Mas acho que o Andrew fez um jogo muito seguro. Sim. Muito seguro. É que, assim, foi pouco bola, exigido, mas o que Teve foi? um Ele fez chute uma muito defesa bom no pé muito da trave boa. direita. Isso. É. Um chute forte, não era uma bola fácil, rasteira. Ele vai pegar bem. Quando precisou trabalhar com o pé, trabalhou bem também. Só fiquei com uma dúvida de interpretação, talvez Qual? a coletiva esclareça. Na maioria das vezes o que a gente vê é o treinador poupar quase todo manter o time goleiro. e manter o goleiro. O goleiro em geral não é Pensei nisso poupado. também. Tem não sei se tem alguma sinalização ou tentar se ele percebe algo que o Rossi se sente sem uma sombra real Isso é um e ponto. tentou dar um aviso. Isso é um ponto. Né? Ou se apenas ele Se era essa a ideia, fez bem. Né? ou- Porque o Andrew hoje deu uma resposta para dar uma certa segurança Ou se ele pensando na pensou, frente. vem 50 dias de paralisação, se eu não colocá-lo para jogar ainda no primeiro semestre, posso precisar depois e ele vai estar muito tempo sem jogo. Pode ser apenas isso, a gente está aqui especulando. Mas eu achei curiosa essa, porque normalmente o goleiro é mantido. fica, é. Porque o goleiro, às vezes, precisa ir jogando, né? E aí fica a dúvida pro final de semana. Né? Se Mas realmente... eu acho que volta ao normal, né? Não, eu digo o André, né? Em sim. relação só ao goleiro, não o time. Acho que o time, Mas quem eu acho, tiver, vai mas jogar, eu acho né? que o Rossi volta. A entrevista tenho do essa Leonardo impressão. Jardim, A o Leonardo impressão Jardim é deu a essa. entender na entrevista que não tinha, não passava pela cabeça dele fazer a mudança por hora. Enfim. Agora, por exemplo, a zaga não foi exigida hoje, né? O Pulgar voltou sem ritmo hoje, né? Achei o Pulgar sem ritmo. Quando ele entrou, ele sentiu natural. Normal, assim, voltou no ritmo da chegada, né? Não, isso aí não vai... E aí deu uma pisada no pé do um, mão na cara do outro, nesse aspecto ele voltou normal. Agora, com bola, né, sentindo um pouco do ritmo natural, ficou bastante tempo fora. Dos jogadores da frente, acho que os laterais não conseguiram fazer um grande jogo hoje, não conseguiram. De La Cruz também não foi bem, você já falou do Saúl. São dois laterais de muita força. E quase sempre o jogo permitia que eles se colocassem em boa condição. Exato. Mas não teve acerto técnico, né? Eles não conseguiam acertar o cruzamento, colocar a bola em boa Perdas de condição. bola, alguns domínios ali, um pouco que a bola quicou, adiantou um pouco na condução. Eu gostei muito do Everton Araújo. Mais um jogo consistente dele hoje. Foi bem? No nível que ele deu vem uma tendo. patada de No nível longe ele que vem acertou a forquilha, né? Pra azar dele do Flamengo, a bola pegou na trave e saiu. Mas tá perto o gol dele, né? Esse de longe. Ele tem batido, a bola tem pego na trave, o goleiro tem defendido. Ele tá se sentindo cada vez mais confortável pra arriscar, né? Acho que ele tá se sentindo Ele fez, né? cada vez mais importante, mais Contra protagonista dentro do time. Vitória, né? Contra o Vitória. Ele faz um belo gol. Tá Contra o se Brasil. soltando, né? Cada vez mais. E não sei se vocês têm a mesma impressão. Eu tenho a impressão de que há disputa no meio-campo hoje. Entre ele e Pulgar. Eu acho que e por enquanto Acho eu acho que é a disputa. o Damasco, a forma como o Pulgar voltou, claramente vai precisar de algum tempinho ali. Eu acho que vai terminar o semestre do Everton. Acho que o Everton Araújo vai jogar domingo. Não digo nem pra agora. Tô dizendo pra frente, eu acho que vai haver disputa. Não acham? Vocês acham que não há Acho que uma sim. disputa entre Pulgar e Everton, Acho que que o o Pulgar Pulgar não seja tem muito lugar. melhor? Não vejo assim Acho que hoje. o Pulgar não volta com lugar garantido, não. Acho que o Pulgar tem várias virtudes, mas especialmente num Flamengo hoje, que tenta atacar mais rápido, que por vezes precisa ter uma transição defensiva mais rápida, jogadores que cubram um pedaço de campo Isso é maior. o ponto, Eu acho Ele que tem uma capacidade maior de fazer isso. é um jogador que tem muitos argumentos pro Leonardo Jardim mantê-lo. Você acha, Ramon? Eu acho isso também. Eu acho que hoje o titular é o Everton, né? Claro que na parada, com os treinamentos, o Pulgar com certeza melhorará o seu nível, a sua confiança, né? Certamente terão alguns amistosos. Ele participará disso. O Flamengo, o Pulgar, vai daqui a pouco retomar o seu ritmo normal. Mas hoje, o titular do Flamengo é indiscutivelmente o Everton Araújo. É isso. Eu acho que quem realmente aproveitou, né? A chance foi o Plata, né?
o Plata se mostrou para o jogo ali, né? Tá voando. E assim, pensando que ele vai se apresentar à seleção equatoriana para a disputa da Copa do Mundo, às vezes é normal que o jogador se sinta mais receoso, se exponha menos, se cuide um pouco dentro do possível no jogo. Não foi absolutamente o que ele fez. A gente tem os números aqui, ó, do Plata. Jogou os 90 minutos, finalizou 2 vezes, uma delas na direção do gol, 43 passes certos, 8 errados, 84 ações com a bola. Vejam vocês, é muita coisa. 84 ações com bola, perdeu a bola 16 vezes. Não há dúvida, vai chegar num grande momento assim para a Copa, né? Pelo menos do ponto de vista físico, mostrou hoje que está muito bem, porque foi um jogo de alta intensidade durante os 90 minutos. E assim, eu fico pensando assim, a gente mesmo tem ansiedade para a Copa, né? Muito, eu tenho. Imagina quem tá... E você imagina um jogador que sabe, a gente, por exemplo, a gente pode trabalhar na Copa até ficar velho, eventualmente, né? Quer dizer, eu já fiquei, mas... Não, que isso. Mas o jogador de futebol sabe que são, para alguns, 3 chances, né? Às vezes é único. Às vezes é uma só, porque a carreira tem um momento de pico. Então você imagina o que passa na cabeça. E assim, muitos jogadores são obrigados, e aí é natural, alguns vão jogar final de Champions no sábado, né? Por exemplo, a dupla de zaga da seleção brasileira. E a gente tem visto em muitos clubes, o Flamengo eu acho que é um exemplo, os jogadores se entregando totalmente aos jogos, né? Hoje o Danilo jogou 90 minutos, o Paquetá, os jogos que tem jogado, tem entrado em tudo que é tipo de dividida, se arriscado, e vindo de lesão, né? Ele veio de uma lesão, entrou... O jogo do Atlético Paranaense do Paquetá foi uma coisa assim, uma segurança para um cara que estava voltando de lesão. Um jogo pesado. Um jogo pesado, naquele gramado sintético, com um homem na arquibancada olhando para ver como é que seria o desempenho dele. Ele sustentou muito bem. O Paquetá é um jogador... O Plata hoje estava disputando todas as bolas, se movendo pelo campo todo, dando pique, voltando, marcando, tentando pressionar para recuperar a bola. Ele fez o jogo habitual do que ele tenta fazer. Tudo que ele tenta fazer, ele tentou fazer hoje. Vou falar em outro convocado, queria bater um pouco com vocês aqui em relação ao Carrascal. Porque o fato dele não ter entrado em campo hoje, e ele vinha sendo titular, né? Quando não era titular, ele entrava em todas as partidas e tal. O fato de ter ficado o tempo todo no banco, foi em razão das hostilidades? Eu acho que se fosse fora do Maracanã, ele entrava. Né? Se fosse o planejamento da comissão técnica para ir rodando alguns jogadores ali, acho que ele naturalmente entraria. Quanto pode pesar, vocês acham, essas críticas, né? A expulsão contra o Palmeiras, ou as 3 expulsões que ele teve na temporada, podem pesar, né? Tem pesado, né? Claro isso, as arquibancadas hoje, gritando contra o Carrascal, deixam bastante claro isso. Pode pesar, eventualmente, numa decisão da diretoria em procurar interessados no Carrascal, já nessa janela, esperar que ele tenha, de repente, um bom desempenho na Copa do Mundo e possa arrumar um negócio para o Carrascal, pelo clima ficar talvez insustentável? Eu acho que ele vai carregar, isso vai conviver com ele. Acho, por exemplo, que a expulsão do Corinthians e a do Fluminense... acho que são mais até... Piores. São piores do que sem dúvida. A desse a de ontem foi um acaso, uma infelicidade. Ele não precisa entrar com o pé ali, mas não é porque ele foi... Porque ele foi indisciplinado, porque ele perdeu a cabeça e resolveu dar um tapa sem bola no adversário numa Essa final. foi a mais amena das 3. Eu acho que é diferente. Só que aí ele juntou tudo e desagou nesse episódio. Acho que ele vai carregar um pouco isso. A favor dele, eu acho que essa parada longa ajuda um pouco, mas vai depender em termos de negociação, vai depender do que o mercado apresentar, né? Não sei qual é o objetivo da diretoria. Para ele continuar, eu acho que vai ser com ótimas atuações e mais gols que cartões, né? Se ele conseguir virar esse jogo, as coisas amansam para ele. Desculpa, Mansur, ia terminar, não? Eu acho que o Leonardo Jardim foi muito sábio hoje na questão de não colocá-lo em campo diante de tudo o que aconteceu. Se entrasse, ia ser uma vaia enorme, do aquecimento ali, de tudo que aconteceu, do protesto que girava em torno do Carrascal, por tudo que ele viveu da questão que o Mansur citou, de integrantes da torcida irem até o condomínio dele. E o Jardim entendendo tudo isso que estava acontecendo, eu acho que o jogo pedia a qualidade, o jogo do Carrascal, mas ele entendeu o externo e acabou poupando o jogador, que vai ser muito benéfico. Isso também que o Mansur falou, a questão dele ficar um tempo fora, ter essa parada para a Copa, ele sair do Rio de Janeiro, ir para uma Copa do Mundo, virar um pouco a chavinha, ele pode voltar diferente. Aí se vai ter uma transferência ou não,
Depende da Copa, depende de tudo, o que vão oferecer, enfim, aí a gente que não está no dia a dia do Flamengo não pode falar. Leonardo Jardim, no Maracanã, o técnico do Flamengo também deu sua entrevista coletiva, a gente mostra um trecho para vocês aqui no Troca. Como é que você enxerga essa campanha do Flamengo na fase de grupos? Não sei se posso falar isto, estatisticamente, aqueles relatórios que eu faço, mas o que eu recebi foi que a melhor campanha foi em 84, porque ganhou o grupo e ficou na melhor na geral, com 2 pontos ainda por jogo, não é? A segunda melhor campanha foi em 22, acabou por ganhar o grupo, mas não ficou em primeiro na geral. E se os adversários não ganharem por 4 ou 5 amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que eles jogam, vamos fazer a melhor campanha no grupo e a melhor campanha e primeiro da geral, que então aí é talvez a melhor campanha da história do clube. Mas eu não tenho a certeza, mas vamos esperar pelos resultados e foi estas informações que tirei do relatório. Jardim, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria que você fizesse uma análise do jogo. Para a gente, pareceu que no primeiro tempo o Flamengo, apesar de dominar e de sofrer poucos riscos, não teve tanto senso de urgência, ficou ali esperando que o gol fosse acontecer a qualquer momento. E no segundo tempo, quando você faz as mudanças, a gente vê um ritmo totalmente diferente. Esses últimos 15 minutos de jogo ali, depois dos 28, 30 minutos do segundo tempo, um Flamengo amassando e chegando ao resultado, construindo os gols, né? O que você acha que mudou desse primeiro para o segundo tempo? Obrigado. Bem, em primeiro lugar, acho que o futebol é um jogo que a gente joga consoante o adversário. Nós criamos algumas situações da primeira parte, não fomos capazes de finalizar. Com certeza que tínhamos alguns jogadores importantes no banco. E na segunda parte, com o adversário a diminuir o ritmo, com mais cansaço, e nós a lançarmos alguns jogadores importantes, conseguimos incutir outro impacto no jogo. Numa primeira fase, até à pausa da água, numa estrutura de um avançado, depois da pausa da água eu troquei para uma estrutura de 2 avançados, e jogamos, e aí tivemos ainda mais gente dentro da área, mais gente nas zonas de finalização, e o adversário já não reagia, o adversário já não passava do meio campo, por isso acabámos por ter um domínio, como tivemos também na primeira parte, tivemos um domínio, mas tivemos com uma presença na área muito maior. Que aí tínhamos os laterais, não era, que estavam a subir, tínhamos os pontas, tínhamos a dupla de ataque, o Pedro e o BH, o Paquetá a chegar, e aí criámos, mas com mais impacto. Mas a primeira parte não foi mal. A primeira parte nós tivemos o domínio do jogo, nós controlámos, criámos algumas situações que podíamos ter marcado, aproveitamos também para dar alguns minutos a alguns jogadores que têm jogado menos, porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos só 13 atletas e não queria que eles fossem para o jogo do sábado sem minutagem. Boa noite, Jardim. Maurício Luiz do Lance. Queria te perguntar um pouco sobre a decisão de escalar o André hoje no lugar do Rossi. O Rossi vem de algumas partidas um pouco abaixo, a torcida inclusive criticando. Queria entender se essa decisão foi pontual para a partida de hoje, que também jogaram outros jogadores que não vinham tendo tantos minutos, ou se é uma decisão que você pretende manter, pelo menos para o jogo contra o Coritiba, né, que é o único antes da pausa para a Copa do Mundo. Obrigado. Não, o planeamento em relação à utilização do guarda-redes já estava feito antes dos últimos 3 jogos. Logo que fizemos a conquista do jogo dos Estudiantes, já tínhamos decidido que quem ia jogar era o André esta partida. Em relação às mudanças, eu acabei por não fazer muitas mudanças. O seu colega perguntou-me isso no início do jogo: existem muitas mudanças para este jogo? E eu disse: só o Saúl e o André que não estão habituados a jogar esta competição, porque todos os outros jogadores já jogaram 2, 3, 4 vezes esta competição este ano. Por isso, a base desta fase de grupos da Libertadores foi
mais ou menos estes jogadores que iniciaram e com certeza com mais 2 ou 3 daqueles que estavam no banco. Tá aí, ele falando ali, para você que não compreendeu o que ele disse, ele falou o Andrew e o som, quando ele disse o som, é o Saul, viu, Mansur? É o Saul, que não tá tão habituado, ele disse, a jogar, mas que essa base... De história, né? Como é que é? Ele foi caçar lá em 84, pegou a Barça, né? Ainda tem Barça, Mansur? Nossa, você me Não, lembrou. a Barça- Caraca. Não tem mais a Barça. Quando eu era criança, tinha na minha casa. Tinha em casa O Flamengo também. fez 5 vitórias e um empate. Conhecer Atual, também tinha. Conhecer Atual, que eram várias edições, assim, da enciclopédia. Nossa, era pesado o livro, né? Pesado, grandão. O negócio era... O Flamengo teve 5 vitórias e um empate Em 84? em 84. Seriam os Qual era o grupo, hein, Mansur? Já que você Flamengo, Santos, Júnior Barranquilla e América de Cali. Naquela época naquela você época, pegava dois de dois cada times do país mesmo e colocava país. no grupo. Exatamente. Eram os 2 únicos representantes de cada país na Isso. Libertadores. Um matava o outro. Isso. É. E aí passava o campeão apenas do grupo. O Flamengo passou em primeiro, o Flamengo ganhou do Santos 4-1 no Maracanã, ganhou no Morumbi do Santos 5-0, ganhou 3 dos 4 jogos dos colombianos. Só que aí teve uma curiosidade, que Qual é? pouca gente vai lembrar. A segunda fase, que era a fase semifinal, era um grupo de 3 times. Isso. Flamengo, Grêmio e Universidade da Venezuela, Universidade Los Andes da Venezuela, conhecida como ULA. Aham. Flamengo e Grêmio terminaram empatados, fizeram um jogo de desempate em campo neutro do Pacaembu. Uxi. E aí? O Grêmio tinha uma vantagem de empate no tempo normal, caso tivesse tempo normal, tinha uma prorrogação. Na prorrogação, o Grêmio tinha uma vantagem de empate. Foram 120 minutos de 0-0 e o Grêmio classificou. A prorrogação, Caramba, vantagem de empate. antigamente a gente reclama tinha hoje isso. do regulamento. Antigamente tinha isso. O Flamengo que demorou, né? Demorou. Foi até o quê? 35 do segundo 34, tempo? por ali. Né? Por ali. Reta final do segundo tempo, né? Já com a cavalaria em campo. Né? Que aí melhorou. O objetivo, parece que o objetivo inicial do Leonardo Jardim foi: tá tudo resolvido, não deve ser difícil ganhar do Cusco, vamos preparar o time que vai enfrentar o Coritiba. Esse é um jogo mais difícil. Aliás, incomparavelmente mais difícil enfrentar o Coritiba do que o Cusco, né? Sim. É um time que faz boa campanha no Campeonato Brasileiro e é um bom visitante também. Ainda tem esse incômodo. O jogo é no Maracanã, mas o Coritiba vai bem fora de casa. Tinha uma relação de custo-benefício da vitória ontem, né? Que o Jardim precisava pensar. Assim. De fato, o primeiro lugar vale muito, o primeiro lugar geral, e por isso os 3 pontos do Flamengo foram importantes. Mas ao mesmo tempo que valem muito também, quem pode ficar no lugar do Flamengo, no lugar do Flamengo? Ainda pode, né? Rosário Central e Independente Rivadavia. Não são times exatamente que o Flamengo se enfrentasse com o segundo jogo fora de casa numa quarta de final, numa semifinal. O Flamengo não deixaria de ser favorito. Então, O Rivadavia precisa de saldo de 3 e o Rosário... 4 e 5, eu acho. É 4 e 5? Eu tinha entendido 3 e 5. Então, assim... Mas mais do que isso, o custo-benefício, o benefício dessa vitória era justamente o clima, né? O clima foi muito ruim no Maracanã ontem, pelo menos até o primeiro gol. Um clima de vaia, um clima de crítica, um clima que inclusive lembrou muito o jogo que o Felipe Luiz acaba demitido. Contra o Madureira. Contra o Madureira. O jogo do Palmeiras estava muito presente aí ainda. Né? Não. Muito. O jogo do presente, o jogo do Vitória também acho que é uma sequência ali que acaba por criar esse fantasma um pouco, esse fantasma da crise, né, no Flamengo, e o que o Flamengo conseguiu nos últimos minutos ali foi justamente dar um alívio um pouco mais, não só para esse jogo do Curitiba, mas para esse mês de trabalho que vai ficar sem jogar, né? Então, e um pouquinho antes do gol, o Pedro perde aquele, né? Exatamente. Daquele inacreditável futebol clube ali. E o torcedor mais supersticioso botou a mão na cabeça e falou: hoje não entra. Hoje não vai ter gol do Flamengo. Tem isso, né? Hoje, porque tem isso. Aquela sensação de que não sai. E curioso, né? E nem no lance do primeiro gol parecia que ia sair, né? A impressão que o goleiro ia pegar a bola ali. O Carrascal expulso contra o Palmeiras não foi utilizado, né? Sim, eu acho que assim, para além... Ele estava à disposição, é outra competição. Para além de poupar, tem 2 coisas ali, dois recados. Tem jogadores que entraram para serem testados, não só para o jogo contra o Curitiba, mas para serem testados na temporada. E acho que tem 2 incógnitas, uma no campo e outra no banco. A do banco é justamente o Carrascal. O Carrascal perdeu espaço com essa sequência de expulsão, vai ser complicado para ele. Enfim, já tem notícia que o Flamengo poderia ter recebido uma proposta da Arábia, tem notícia que ele mesmo gostaria de voltar ao Oriente Médio e tudo mais. E a outra é o goleiro, né? O Andrew entrou, fez uma boa defesa num jogo que
que aconteceu o esperado, que ele não fosse muito exigido, né? Exigido ali. E ele acabou... mas é assim, ele entrou... Goleiro não é tão assim, né? Por que você vai poupar um goleiro de ritmo de jogo? Acho que... Não sei. Duvido muito que o Rossi não seja titular contra o Curitiba, mas acho... O Rossi tem tomado uns gols esquisitos, né? Até na derrota para o Palmeiras... O jogo, claro, né? O jogo não passou pelo gol que ele sofreu, mas o gol do Paulinho, ele tem uma reação meio estranha. Sim. No gol, né? Não sei dizer se aquilo é frango, se é falha, mas... Talvez fosse evitável, não sei. Tudo bem que foi muito em cima, né? Teria que ter um tempo de reação espetacular, apesar disso ser treinado pelos goleiros, assim. Não é. E quando já bateu uma implicância, tomar gol desse jeito não ajuda, né? Exatamente. Por mais que você, tecnicamente, possa chamar um preparador de goleiro e ele vai te explicar por A mais B que não, olha, gente, não teve jeito. Tava queima-roupa. É o máximo que ele podia reagir, era assim mesmo. E aí vem a fase do time, né? O Rossi tem falhas no ano passado também, né? Principalmente aquela falha contra o Fluminense, que depois se repete no Mundial, num gol que é anulado na final contra o PSG, que ele sai, a bola abandona o gol e o gol acaba... Uma falha no jogo em que ele sai como herói, né? Exatamente, mas ele toma um gol do Estudiantes. Na final da Recopa também. Na final da Recopa também tem um lance similar, né? Ele toma um gol do Estudiantes numa bola que passa por cima da cabeça dele. Exato. Mas ele... Depois ele resolve a disputa de pênaltis. E não só na disputa de pênaltis, ele resolve a fase de grupos também, aquele jogo contra o Deportivo Táchira. Foi um dos mais importantes, acho que top 3 jogadores importantes do título da Libertadores. Eu defendo que ele foi o mais importante. Mas eu defendo isso sozinha muitas vezes. Porque ele foi muito protagonista nessa campanha do Flamengo na Libertadores em 25. Mas o Andrew é um bom goleiro, um goleiro promissor, que foi disputado inclusive por Botafogo e Flamengo na época que o Botafogo ainda contratava alguém, né, no começo da temporada. Ele chegou a acertar alguma coisa com o Botafogo, acabou indo parar no Flamengo, não teve tanta chance, mas parece que pelo menos o clima de disputa de posição está colocado no Flamengo para esse meio de temporada. A ver o que vai acontecer contra o Curitiba. Duvido muito que ele vai colocar um goleiro sem tanto ritmo assim num jogo que aí sim com certeza vai ser exigido. Acho que o Rossi ainda tem, não só tecnicamente, ele tem status no time, né, de titular, ele é um jogador importante, até por tudo que fez ano passado. Mas eu acho que tem dúvidas tanto sobre a permanência e titularidade do Carrascal, quanto sobre essa disputa aí para goleiro, né? Poderia se complicar muito, né? O Cusco é um dos piores, talvez seja o pior time da fase de grupos da Libertadores. Candidato seja o Cusco, né? Ponto só, né? Então, assim, se fizesse um ponto no Maracanã, ainda que não significasse absolutamente nada para a competição e nem para o Cusco, que não vai nem para a repescagem da Sul-Americana, daria esse clima de crise. Agora, tem crise? Não tem. Mas nesse momento, a gente está chegando ao meio da temporada, a pausa para a data FIFA, nesse momento é possível afirmar que o Flamengo, óbvio, que o Flamengo não vai ganhar a Copa do Brasil, que o Campeonato Brasileiro ainda tem chance, mas não é o favorito. O favorito nesse momento é o Palmeiras. E a Libertadores, jogos como esse, até os 80 minutos, dão a impressão de que o mata-mata não vai ser moleza, né? Quando pegar times mais complicados, pode ser que se complique. Não é um trabalho ainda que você olhe para o Flamengo e fale, o Flamengo vai ganhar 2 títulos, vai ganhar um título, pelo menos uma coisa vai ganhar. O Flamengo, até esse momento na temporada, corre o risco, sim, de ficar, de viver um ano sem títulos grandes. O Flamengo do Leonardo Jardim, que, aliás, anunciou logo depois do jogo contra o Estudiantes, aliás, ontem ele disse que decidiu depois do jogo contra o Estudiantes que o André seria titular. O Flamengo, dessa temporada, dessa gestão, né, teve uma sequência curiosa de jogos em que fazia gol muito cedo no jogo. Sim. 10, 15 minutos já estava 1-0. Era o grande desafio dos adversários, né? Você segurar o Flamengo daquela pressão inicial. Isso, mas aí parecia algo estratégico, assim, já que abriu o placar cedo, pode ceder um pouquinho mais de espaço. Mas agora entrou uma sequência de jogos em que o Flamengo não consegue mais fazer esse gol cedo. E está tendo dificuldade. Poderia ter feito ontem. Poderia, né? Teve oportunidade. Teve chance pra isso, né? Teve oportunidade. A bola em cima da linha foi com 9, 10 minutos, foi no primeiro lance ali. A impressão que dava é que o jogo realmente se desenharia de uma outra maneira, né? Não seriam marcados gols na reta final do segundo tempo. Mas, por conta do volume do Flamengo, a gente também espera, levando em consideração a fragilidade do adversário, o Cusco só não está pior do que o Libertad, que tem 0 pontos. Mas o Libertad ainda tem um jogo, né? Então, pode ser que o Libertad ultrapasse aí o Cusco. O Libertad é o lanterna do Grupo H. Então, a gente espera, obviamente, que o Flamengo tenha um pouco mais de facilidade.
E assim, aconteceram, né, algumas curiosidades nesse segundo tempo, depois da parada para hidratação, que entra a cavalaria, né? A gente fala, entram os jogadores que fazem mais diferença, né, na equipe do Flamengo e fazem o Flamengo ter um pouco mais de mobilidade naquele terço final. Apesar de ter sido... Não foi um jogo assim, onde o Flamengo não teve oportunidade. O Flamengo teve oportunidade. Poderia ter aberto o placar mais cedo, poderia ter garantido essa vitória, talvez construído ela ainda no primeiro tempo, mas a situação foi escalonando para um clima de tensão. E aí o Barreto levantou, né, o fato de ter ainda muito do jogo do Palmeiras. Um momento bom para começar, para abrir o placar aí. Exato. Um chutaço 24. do Everton Ribeiro. Não é tão cedo quanto costumava. Do Everton Araújo, perdão. Everton Araújo. Foi ato falho aqui. Mas assim, a gente vê um Flamengo que domina, um Flamengo que gira a área do Cusco, mas um Cusco que, de certa forma, também conseguiu ter uma disciplina defensiva impressionante. Assim, acho que desfrutou do momento de jogar uma Libertadores no Maracanã, o que também tem que ser levado em consideração. E depois da parada para hidratação na segunda etapa, a gente viu o Flamengo fazer algumas mexidas na equipe, né? Aí sai o Luiz Araújo, entra o Pulgar, sai o Everton Araújo, entra o Pedro, Paquetá entrando também para a saída do De La Cruz. E nessa mesma sequência, o Cusco, ele altera seu sistema defensivo para uma linha de 5, né? E a linha de 5 não funcionou, ficou completamente desorganizado. Parecia que estava melhor marcando com um jogador a menos do que com essa linha de 5 que o técnico do Cusco resolveu implementar. E aí o Flamengo consegue, com essa mobilidade, com mais pressão, obviamente, se aproveitando também da questão física. Achei que o Cusco cansou no decorrer do jogo, consegue abrir o placar e construir uma vitória ali em praticamente 10 minutos, né? Foram 10 minutos que o Flamengo marcou 3 gols, o que com toda certeza faz o torcedor do Flamengo pensar, poxa, mas será que não dava para ter antecipado um pouco isso? Precisava ter esperado o fim do jogo para ser mais objetivo? Mas acho que também tem a questão do adversário ter se desorganizado um pouco, um bom passe do Plata, né? Aquele passe que quebra o pé e desarma a linha, então conseguiu dar um bom direcionamento para o segundo gol. E aí o pênalti, que foi muito pênalti, não tem muito o que contestar, ainda teve um gol anulado do Paquetá na sequência, bem anulado porque ele estava em posição de impedimento. Mas, assim, muita herança, muito resquício do que foi aquele Flamengo-Palmeiras e do que foi também a eliminação pro Vitória. O Flamengo sai para o segundo tempo vaiado. Maracanã, ele emite uma sonora vaia pro Flamengo. E aí você vai eu costumo brincar muito com isso, né? Você vai de time sem vergonha para orgulho de ser num intervalo muito curto. Basicamente isso, assim. Claro, o torcedor está insatisfeito com a eliminação pro Vitória, está insatisfeito com a forma como se desenhou também o jogo contra o Palmeiras, está insatisfeito com alguns jogadores, acho que o Carrascal entra nessa brincadeira, talvez, não vou dizer insatisfeito com o Rossi, porque me parece um pouco cruel, mas com o alerta ligado com relação ao goleiro argentino, preocupado talvez, e até por conta dessas preocupações, a gente pode colocar também essa herança do jogo contra o Palmeiras, né? Poupar o Carrascal, não utilizar o Carrascal e manter o Rossi no banco aí no decorrer da partida de ontem. Acho que a torcida está um pouco na bronca com o Leonardo Jardim, né? Acho que o Leonardo Jardim é a figura mais fácil aí de se criticar nesse momento, principalmente porque a saída do Felipe Luiz não é uma saída curada completamente. Não é. É uma saída longe completamente disso. aceita, né? Então, assim, acho que o Flamengo trocou um técnico de projeto, que era o Felipe Luiz, por um técnico que, de fato, é esperado que em alguns momentos... Agora, a torcida do Flamengo, pelo elenco que tem, não espera que esses percalços aconteçam. E eles, como diria Vanderlei Luxemburgo, pertencem ao futebol. Achei o Paquetá entrou bem ontem. Difícil avaliar, às vezes, atuações individuais nesse contexto de jogo e contra adversários muito, muito fáceis, mas pensando já com a cabeça como eu estou em seleção brasileira, o Paquetá entrou bem contra um time frágil. O Brasil vai enfrentar times frágeis. Tirando a estreia, os dois times são frágeis. Então o Paquetá, que provavelmente vai ser banco, mostrou ontem alguma coisa ali que pode ser útil contra um Haiti, contra a Escócia. E para ele, talvez interessasse chegar jogado. Sim. Como se diz no mundo do futebol, né? Ter mais uma oportunidade. Porque a gente pensa, jogador que está convocado, corre risco, né? Vai que se machuca num jogo como esse. Mas alguns jogadores precisam mostrar mais um pouquinho. O Paquetá foi visto pelo Ancelotti, né? No jogo contra o Atlético Paranaense. É verdade. Né?
Não, deve ser terrível a sensação de você, ao mesmo tempo você querer mostrar, querer jogar e não poder botar tanto pé assim. Pô, a gente tem de tantos influencers que vão pra Copa, tem um amigo meu influencer que vai pra Copa, que parou de praticar esporte porque tá com medo de se machucar e perder a viagem. Imagina os jogadores de futebol que tem a Copa, que o trabalho dele é ir lá e jogar, né? Então, assim, a Copa do Mundo mexe muito com a cabeça. Mas achei que ele entrou com vigor ontem, assim, foi fundamental, na verdade. Determinante. Participou de 2 dos 3, fez um gol, participou de outro. O chute inicial ali, que dá aquele que procura na bola, é do Paquetá. Gostei de fazer tempo que o Paquetá não entrava por conta da lesão, mas quando estava entrando também não era tão protagonista do Flamengo assim como foi ontem. Bom, mostramos ali os números, né? Os números dão a sensação realmente de um domínio muito grande do Flamengo e de uma proposta totalmente defensiva do Cusco. Ontem, já citei aqui o Sérgio Lobo, né, da nossa equipe de produção, ele estava no jogo e não tinha imprensa peruana. Foi a imprensa brasileira que fez a entrevista coletiva com o técnico do Cusco, que é uruguaio. E ele disse que para os jogadores, ontem foi como jogar num ponto turístico. Desfrutar de uma Libertadores do Maracanã. E ele achou que dava para ter feito um maracanaço se uma dessas 3 finalizações entrasse. Mais perigosa do que a no alvo foi a que passou perto da trave, né? Sim. Talvez aquela ali tenha assustado mais a torcida do Flamengo. E de fato, né? O famoso se, né? Que no futebol não necessariamente não joga. Entra em campo, eu acho que ele entra. Entra. Pode ser, mas não joga. Pode ser. Mas nem sempre ele consegue decidir a partida. Não, em algum momento do jogo ali, pelos 60, 70 minutos do segundo tempo, tinha uma cara que o torcedor do Flamengo conhece, dessas derrotas esquisitas do Maracanã. E não seria uma derrota. Mas mesmo se entra... Seria um empate. Se uma das chances assim, do... Mas aquela situação, aquele feeling ali de que alguma coisa... Então, que eu acho que mesmo no primeiro tempo, como o clima já não era bom... Sim. Se ainda por cima sai perdendo por 1-0, aí eu acho que o caldo desandava. E o próprio fato de ter feito 3, poderia ter feito 4, foi anulado o gol do Paquetá, bem anulado, mostra um pouco do que o Cusco estava tentando também, né? A partir do momento que tomou desarmou também, assim, não tinha muito... Aí é a frase do Alex Escobar, que eu adoro: o time ruim fica doido para tomar o primeiro gol. Graças a Deus. Não preciso mais. Não adianta mais. Vamos relaxar agora. Vamos só esperar o tempo passar. Sim. Porque dá um trabalho danado não tomar o primeiro gol, né? Tem que ficar numa concentração. Enfim. Mas essa ideia de maracanaço, eu acho que ela teria acontecido mesmo se fosse um empate, sabia? Eu tenho essa impressão. Sim. Mesmo se fosse um empate. Claro, entraria num clima de cobrança. Exato. Foi vaiado na metade do jogo, aplaudido no final. Aí que perde a primeira colocação geral por causa de um empate no Maracanã. Né? Pequenos elementos que vão se somando ali. O Cusco nem precisava de muito para fazer um maracanaço ali. Era tentar segurar o empate, mas realmente o Flamengo foi bem superior. Importante registrar, o Leonardo Jardim fez esse registro na coletiva. Ele pode ser a melhor campanha do Flamengo na Libertadores, o Flamengo ser primeiro. 2007 e 2022 só, foram os únicos anos que o Flamengo conseguiu 16 pontos na primeira fase da Libertadores. 2007 ainda era a época da Inglaterra, na Libertadores do Flamengo, né? 2022 é uma campanha histórica, uma campanha que não perdeu para ninguém. Não é a Libertadores mais fantástica do Flamengo, acho que o torcedor concorda com isso, mas é a Libertadores mais competente do Flamengo. Está invertido esse ano, né? Entre os dois clubes brasileiros que vêm dominando a Libertadores, Sim. Né? De 2019 para cá, o Palmeiras costuma terminar a primeira fase até com os 18 pontos, né? Aconteceu mais de uma vez, sendo o time de melhor campanha, decidindo em casa até o fim, e o Flamengo ali passando em segundo. Agora o mais provável é a gente ver o Palmeiras passando em segundo. Sim. Exato. Né? Exato. As chances no grupo do Palmeiras apontam mais para isso. O Palmeiras tem chances matemáticas de passar em primeiro, né? E aí tudo depende do sorteio. Vou mostrar agora. Pensando, dá um Flamengo e Palmeiras às oitavas de final. Pode dar Palmeiras e Corinthians, imagina. Corinthians que já é primeiro do grupo, né? Vamos lá para o Rio de Janeiro. Vamos falar agora com o Jailson, porque ele está no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vai trazer, então, o dia seguinte a essa vitória super importante do Flamengo. Teve protesto antes, teve vaia no intervalo, mas um Flamengo que venceu o Cusco por 3-0. E, olha, encaminhou bem, então, o melhor momento, né? Aliás, a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Fala, Jailson, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia Marcela, bom dia Bira, bom dia Matheus, bom dia, claro, aos fãs de esporte. É isso, você resumiu muito bem, o Flamengo encaminhando a primeira colocação geral, né? Agora 5 gols de saldo de diferença pro Rivadavia e pro Rosário Central, mas o jogo de ontem a gente pode ir por ordem cronológica, né? Eu já posso pedir aí aos amigos, inclusive, para botar o protesto que aconteceu antes do jogo começar, principalmente o protesto contra o Carrascal. Vamos ouvir. Então, amigos, foi isso. Antes da partida começar, Carrascal foi muito cobrado pelos torcedores que estavam aqui no Maracanã. E aí depois, quando ele vai para o aquecimento, também foi cobrado novamente, vaiado, xingado. De fato, o que aconteceu no sábado não foi esquecido. Com a bola rolando já, né, ali dentro dos primeiros 45 minutos, o Flamengo tentou algumas vezes, só que o Vidal esbarrou no goleiro da equipe peruana, que teve uma grande atuação no primeiro tempo. E aí no 0-0, a torcida vaiou, sim, os jogadores do Flamengo na saída para o intervalo. O jogo só foi virar mesmo, sinceramente, depois das entradas ali do Paquetá, né, o selecionável, e o Pedro também. A partir das entradas dos dois jogadores, a equipe do Flamengo teve um pouco mais de volume de jogo, contou com uma baita atuação do Plata, para mim um dos melhores em campo, e aí 2 gols do Bruno Henrique e depois penalidade sofrida, ali acaba ali a mão na bola, né, e o Paquetá fez o terceiro gol. Um time muito mexido, a gente pode falar também por conta do jogo de sábado contra o Coritiba, que ali na soma da semana, né, seria o jogo mais importante, e Leonardo Jardim falou sobre o jogo do sábado por conta dos selecionáveis e também uma visita ali inesperada que pode rolar no Ninho do Urubu. Primeira parte, nós tivemos o domínio do jogo, nós controlámos, criámos algumas situações que podíamos ter marcado, aproveitamos também para dar alguns minutos, alguns jogadores têm jogado menos porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos só 13 atletas e não queria que eles fossem para o jogo do sábado sem minutagem. Sinceramente, eu vou ser extremamente honesto, é assim, primeiro o Jorge é uma pessoa das minhas relações. Ainda bem que eu sei que ele vai, porque ele já me informou, já o convidamos para ir ao Ninho connosco para almoçar. Depois a situação é a seguinte, eu com esta idade já não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus, eu já não vejo fantasmas, porque eu sei o que é que acontece quando temos êxito no clube, somos queridos, e sou uma pessoa muito desligada desse tipo de stresses, porque no futebol temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda, e não há stresses nenhum. O futebol é uma coisa tão simples que não vale a pena criar fantasmas nem criar situações que possam acontecer. Eu vivo o futebol no dia a dia. É isso, Leonardo Jardim está muito tranquilo com a situação dele, mas de fato Jorge Jesus, por conta do que aconteceu em 2019, não deixa de ser um fantasma. Mas aí, para devolver para vocês, Flamengo agora na expectativa de hoje para o jogo do Rivadavia e também para o Rosário Central. Vale lembrar, Flamengo foi a 16 pontos, primeiro colocado geral, e aí abrindo 5 gols de vantagem, que é o primeiro critério de desempate da fase de grupos da Libertadores. Pois é, Jailson, daqui a pouco o Jailson volta a conversar conosco. Realmente é algo muito difícil que aconteça, né? O Flamengo deve mesmo fechar com a melhor campanha dessa fase de grupos e aí decide os mata-matas em casa, que é uma boa vantagem. Bom, eu quero colocar para vocês também o que aconteceu no intervalo da partida. Terminou no 0-0 e os torcedores vaiaram o time do Flamengo.
E aí muita gente se questionou, né? Mas por que o Paquetá estava no banco de reserva se ele já vai para a seleção brasileira? Porque tem um jogo contra o Coritiba, é um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro e, como bem explicou na entrevista coletiva, o Jardim disse que precisava dar essa minutagem para esses jogadores. Ou seja, já está querendo entrosar também o time que ele vai colocar em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Bira, mas é um Flamengo que só começa a jogar bola melhor quando entram o Paquetá e principalmente o Pedro.